Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Saúde e hoje, olha, nós temos dois convidados ilustres, não é isso, Val? É isso aí. Dois aqui convidados que fazem a diferença aí no projeto GOPAS. Sejam muito bem-vindos, professor Francis e Leonard. É isso aí, é um prazer, pessoal, estar aqui, né, na presença ilustre aí do Guilherme. E não são só dois convidados, Não né, Guilherme? são só dois, Olha Francis. aí. O que nós temos aí hoje? É uma convidada ou é um convidado? É uma convidada. É uma convidada? É uma convidada. E como é que é o nome dessa convidada? Olha, o nome dela, como pet, né? Aham. É Nagini. Nagini. Né? Pra quem gosta de Harry Potter vai saber disso aí. Ah, certo. Mas a espécie dela é uma boa constrictor, né? É uma jiboia amazônica da cauda vermelha. Aham. Que bacana. E assim, ela fica enrolada assim no teu braço sempre? Ela vive aonde? Ela tem o seu próprio terrário, né? Que é o seu Aham. próprio ambientezinho. Onde tem a possibilidade dela se termorregular, que nada mais é que Certo. tem um lado mais quentinho e um lado mais Aham. frio. E assim ela consegue escolher, né? Pra onde ela quer ficar de acordo com o metabolismo dela. Uhum. Porque eles não conseguem gerar a sua própria temperatura. Tá. E aí tem esse espaço, você que organiza em casa e tal. Como é que você faz para ter um animal desse? Então, esses animais aqui eles têm que ser adquiridos de origem legal, né? Oriundos Aham. de criatórios que têm sua resolução no CONAMA, tem junto ao IBAMA, ou até, às vezes, órgãos estaduais, né? Dependendo de que estado que é. E esses animais, para você poder ter um animal desse, você tem que ser maior de 18 anos para poder adquirir, porque a nota fiscal Certo. vem no seu nome, Certo. no seu CEP, seu endereço. E é basicamente isso. E pesquisar muito sobre o animal, né? Porque é uma responsabilidade, é uma vida diferente das que nós estamos acostumados. Precisa, sim, de cuidado específico e também médicos veterinários especializados nessa área, né? Maravilha. Nós já iniciamos, né, falando do animal, da cobra, aí, mas nós temos aí identificado na camiseta dos nossos convidados GOPAS. Essa camisa GOPAS linda, né? Unisul, Essa essa camisa aí que a gente tá andando em lugares aí, no shopping, os lugares, do nada passa um aluno, né, Francis? Então explica pra gente o que é o GOPAS, o que significa GOPAS? O GOPAS, ele é um projeto de extensão da Unisul. Ele é um projeto que teve início lá em 2020. Então, ele é um projeto bem antigo. E ele parte do pressuposto, um pressuposto muito claro, de que a gente só protege aquilo que a gente conhece. Certo. Né? Então, a gente ouvia muito falar, né, nos nossos alunos, olha aqui, ó, a cobra, a gente matou uma cobra aqui porque ela era perigosa. A gente matou o gambá lá não sei aonde porque ele estava comendo as galinhas. E aí, ouvindo isso, a gente pensou, por que as pessoas elas têm essa primeira reação? Será que de fato elas não estão, né, não está faltando um pouco de conhecimento, não está faltando, né, por parte das instituições levar um pouco mais de conhecimento a respeito desses animais? E aí surgiu o GOPAS, o Grupo de Orientação e Proteção de Animais Silvestres. Bacana. E a ideia dele, Guilherme, é justamente pegar esses animais, ir nas escolas, né, fazer esses tipos de projetos de conscientização, no sentido de fazer com que as pessoas entendam que sim, pode ser um pet né, não convencional e evitar que as pessoas elas acabem matando esses animais que são muito importantes para o ecossistema. Então, ele surge basicamente disso, com uma série de ações feitas pelos alunos com esse objetivo. Então é um motivo me dá muito orgulho esse projeto. Justamente pude fazer muitos amigos, o Leonard aqui é um grande amigo, inclusive sempre parceiro, né, para todas as horas no projeto, inclusive foi em várias escolas, né, Leonard? Sim. É muito interessante quando a gente trata desses assuntos com crianças ou adolescentes, né, várias faixas etárias. Quando a gente tem um animal desse, a gente acaba levando um título de orientador também, né? Tanto que sempre com embasamento teórico, né? Sempre com embasamento legal também, porque a gente não pode simplesmente falar, todos esses bichinhos você pode ter. Não existe uma lista de animais que estão pelo IBAMA, onde você pode ter sim, sendo de um criatório legalizado, sempre lembrando disso, né? Mas o fascínio das crianças é engraçado, a disrupção que elas têm, porque elas não nascem com aquele medo intrínseco delas. Sim. Né? É um medo mais natural, Certo.
porém não tem aqueles dogmas e preconceitos que nós adultos já criamos, né? De histórias que nós escutamos e etc. Então é bacana ver, tipo, os pais das crianças morrendo de medo e a criancinha assim, deixa eu ver que linda, né? Pegando, tipo, vendo que é um animal diferente, óbvio, que a gente sempre fala, isso aqui é um pet, né? Por mais que ela seja um silvestre, seja da nossa fauna brasileira, ela já vem aqui de uma seleção genética, já vem de um criatório que só faz isso. Então é diferente de você pegar. Você não pode pegar um animal desse na natureza. Ela não é agressiva, vamos dizer assim, ela não chega a atacar pelo fato de ser pet, de ser criado de forma diferenciada, vamos assim dizer? Então, ela, além da seleção genética, ela desde cedo já vem sendo manuseada, já vem sendo acostumada e condicionada a interpretar que o ser humano não é um risco para ela. Ela nunca imaginou que estaria num estúdio de gravação. Tá? Não. Nem agora eu acho que ela está conseguindo imaginar, tadinha. Mas esses animais, eles possuem um sistema... tanto neurolocomotor, mas também sistema... A parte cerebral deles, assim, não é que ela não seja muito desenvolvido, mas é feito para elas, né? Para a sobrevivência delas. Então, são animais muito instintivos, né? Então, Se a gente encontra um animal desse aqui em Santa Catarina, acho que não deve ter. Essa espécie aqui não vai ter. A gente foi viajar e aí tá lá no meio do mato e encontrou uma dessa. Como é que a gente deve reagir? Deixa ela seguir o caminho dela. Provavelmente, se encontrar um animal desse, se você estiver próximo dele, provavelmente ela vai armar a posição de bote, ela vai estar se sentindo ameaçada, né, com esse encontro. Ela não tem veneno nenhum? Nenhum. Tá. Nenhuma serpente legalizada pode conter peçonha, né? Não é possível. Não é peçonhenta, então? Não é peçonhenta. Tá. E a diferença que tem, né, de cobra para serpente, tem diferença? Então, o nome popular que a gente dá, em geral, é cobra. Né? Mas o termo técnico, geralmente, são serpentes. Porque cobra é uma família específica que estão as najas. Que tem aquela King Cobra, né? As najas são cobra, né? Então, o termo correto seria serpente, mas a gente, no conto popular... Eu achava que era o contrário. Eu achava que a serpente era a naja e a cobra é essa aí. Independente se ela é peçonhenta ou não, são serpentes. E se nós formos pensarmos, né, analisar assim a questão de pet que você trouxe aqui, né, um pet não convencional, né? Hoje em dia a gente se depara aí na rua andando com um porquinho, esses tempos eu vi um com cabrito, né, Francis? Até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho e tal. É uma tendência hoje em dia as pessoas buscarem esses novos pets, né, não convencionais, como você nos trouxe, né? O que será que move as pessoas a buscarem esses novos pets? Então, eu acho que isso vem de uma análise de cada ano que passa nós compreendemos mais sobre os animais. Certo. A medicina veterinária está numa ascensão enorme, tanto cientificamente falando, quanto até em contingente de pessoas sendo formadas aqui no Brasil. E isso traz o quê? Novas ideias, novos pensamentos e novos valores, porque os animais passam a ter um valor diferente. Né? Por exemplo, um porquinho, um mini pig, que é bem comum. Ele não é silvestre, mas ele é um animal não convencional. Sim. Né? O mini pig, ele é muito inteligente, ele é carinhoso, ele consegue ser ensinado truques, várias coisas, e as pessoas tendo em vista aquela ideia de conhecer para preservar, conhecer até para poder um dia ter como membro da sua família, vários animais começam a entrar nessa brincadeira. A serpente, ela entra o quê? O cara que não tem muito tempo, o cara que não tem tempo para levar para passear, não tem tempo para as coisas, é um animal que não tem cheiro, é um animal que não emite barulho, então um cara que mora num apartamento, não precisa de um espaço, entendeu? Então cada animalzinho, dentro da sua biologia e dentro dos seus questões de necessidades de existência, eles vão se adequar melhor à tua rotina, entendeu? E, Leonid, o que ela consome? Qual é o alimento dela? Então, rato? Elas são carnívoras, estritamente carnívoras. Tudo que eu estou falando especificamente é para ela agora, né? Para boa constrictor, jiboia amazônica. Ela consome roedores. Eu já dou para elas pré-abatidos, né? Congelados, ela não consome congelado, né? Mas eles vêm para mim congelados com peso já. Que é destinado para ela. Que é destinado para ela. Ela come o quê? Um por semana? Depende da fase de vida. Quando filhotinho, a cada 7 dias. Quando é mais jovem, a cada 15. Agora ela está comendo a cada 15. A cada 15? E depois pode ser de 20 a 50 dias, depende do animal. Nossa, bastante. Ela tem que idade? Ela tem 2 anos e 6 meses. É uma jovem senhora? É uma jovenzinha. É para viver 30 anos, né? Nossa, 25, muito. 30. Bastante. Então, tem uma longa jornada comigo aí.
Ô, Franci, você tem um pet não convencional também, não? Ah, infelizmente não. Não Até tem? é interessante, Ah. né? Reforçar para todo mundo, gente. Essa é uma cobra, né? Uma serpente, como o Aham. Leonard muito bem comentou, legalizada. Sim. Então, assim, nós vamos encontrar aqui na ilha, por exemplo, uma série de outras serpentes. A caninana, ela é uma serpente muito comum de ser encontrada aqui na ilha. Mas de hipótese alguma, nós podemos, né, quem está assistindo esses vídeos, pegar essas serpentes, levar para casa e agora eu tenho uma minha. cobra Aham. que vai se alimentar a cada 15 dias. Sim. Então a gente precisa ter muito claro isso, uma vez que o Papo Saúde ele apresenta, né, uma grande capilaridade, principalmente na comunidade universitária e até mesmo fora dela, para entender as responsabilidades. Né? Nós não podemos ter, de forma alguma, animais de estimação como uma muleta emocional. Sim. Nós temos que ter muito critério na escolha, muita responsabilidade no cuidado e, principalmente, no caso dos pets não convencionais, atentar para a parte legal. Sim. Então, se uma cobra aparecer lá na sua casa, existem algumas medidas que são importantes de serem tomadas. Quais? E aí, até é interessante, o Leonard, ele vai comentar aqui agora, né, sobre o trabalho que ele desenvolve naquilo que é chamado de setas. É importante que as pessoas saibam também sobre os setas. Então, é interessante que O que é o setas, então? Então, CETAS é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Tá. Hoje eu sou estagiário, né? Porque eu sou estudante de medicina veterinária da Unisul, né? Com muito orgulho. E a vida me levou para uma oportunidade de estar sendo um estagiário pelo IMA e trabalho lá no CETAS, né? E todos os animais silvestres de Santa Catarina, que são apreendidos do tráfico ilegal, entrega voluntária de pessoas que têm um bichinho, não conseguem dar conta e vieram de origem ilegal também, a pessoa pode entregar voluntariamente esse animal. E resgates, né? Que vem tipo, das residências onde encontra um animal, um lagarto, um gambá. Esses animais podem ser enviados, né? O CETAS recebe esses animais. É um trabalho lindo, tem que ter visibilidade, porque ele é importantíssimo para a nossa fauna, né? E, consequentemente, para a nossa flora, para a gente manter cada vez mais o nosso ecossistema e a nossa ilha e Santa Catarina preservada e linda do jeito que a gente conhece, né? Com essa vasta gama de animais, aves, etc. E a gente percebe, gente, que essa parte da legalidade está mudando, tá? Antigamente, a maior parte das pessoas que tinham esses animais eram ilegais. Hoje já tem números que demonstram que a cada ano que passa, esses animais estão sendo cada vez mais legais. As pessoas estão se conscientizando disso, né? Porque o tráfico realmente causa um dano, às vezes, muitas vezes, irreversível para a natureza. Então, você que encontrou qualquer bichinho silvestre dentro da sua residência, ligue para o 190 para eles poderem te orientar. E se vocês estiverem próximos dos CETAS, que fica no Parque Estadual do Rio Vermelho, pode fazer a entrega desse animal, sempre não colocando tua vida em risco também, né? Sempre frisar, animais silvestres são silvestres e eles podem sim nos fazer mal e nós fazer mal para ele. Então tem que cuidar e sempre se atentar a isso. Eu sempre ando com o documento dela, sempre ando, tá no meu nome. Ela, para quem perguntar, veio do recanto, não é merchandising, é porque a gente tem que mostrar de onde veio, né? Claro. Ela veio do Recanto da Jiboia, que fica em Sarandi, no Paraná, e a minha outra serpente veio do Jiboias Brasil. Você tem duas? Eu tenho duas, de espécies diferentes, né? Certo. Mas veio do Jiboias Brasil a minha outra. Então todas elas com regularizada, com tudo toda certinho. a documentação. Microchip, tudo certinho, né? Maravilha. Reforça ainda mais, né, essas orientações, essas dicas, da importância que tem o GOPAS no sentido de sensibilizar, né? Porque quando a gente pensa em animal silvestre, a gente já pensa animal que é perigoso, animal que vai causar algum dano, né? Pensa em serpentes, pensa em serpente venenosa, né? Que vai matar. E não, a gente sabe que é dentro de ecossistema, né? Que é importante e nós, quanto seres humanos, estamos inseridos dentro desse ecossistema e somos responsáveis por isso também, Eu né? estava até lembrando também de um caso que um amigo meu, ele tinha aquele sagui. Sim. Tinha 2 em casa, né? E até eu acho que não era regularizado, nada. E eu fiquei curioso para saber que dá para denunciar também, né? Se acaso a pessoa vê que tem alguém que está com algum animal silvestre em casa e não está tendo o cuidado adequado, né? Que às vezes a pessoa também
Cria sem ter uma noção, né? que nem tu falou da cobra ali. Tu vai pegar a cobra lá, que a gente falou que é de 15 dias, a pessoa nem sabe a idade da cobra. Sim. Não sabe como funciona aquilo. Não sabe a temperatura ideal, não sabe a umidade que ela tem que ter, porque são vários parâmetros. A gente não vai abordar aqui os parâmetros, porque é uma questão muito técnica que varia de espécie para espécie. Específico, né? Mas o sagui precisa de um cuidado, o macaco prego precisa de outro cuidado. Cada espécie, inclusive da mesma família, precisa de um cuidado diferente. Né? Então a gente tem que se atentar. Sempre que a gente for pensar, animal não convencional são cuidados não convencionais. Então, ter um médico veterinário responsável e especializado em animais não convencionais ou silvestres e conhecer o animal. A biologia do animal, estudar. Tem que estudar. Não adianta só querer ter porque é bonito, eu vi, achei legal, sou maneiro, não tem como. Uma das considerações que você levantou é muito importante, a questão do sagui. Né? E casa com a pergunta que o Guilherme fez sobre por que as pessoas elas estão, né, cada vez com a ideia de ter mais ou pets convencionais ou pets não convencionais e acabam esbarrando na ideia de ter um sagui, por exemplo. E esses saguis que nós vemos por aqui, eles são muito complexos. É um caso muito complexo porque eles não deveriam existir aqui. Eles são aquilo que é chamado de animais exóticos, os silvestres que são exóticos nessa região. E eles acabam conflitando de modo muito significativo com outras espécies que vivem na região, com aves. Então, o sagui ele acaba sendo um animal que acaba degradando muito o ecossistema numa região onde ele não deveria estar inserido. E por que ele está aqui? Porque em algum momento alguém teve esse sagui escapou e hoje ele vive na natureza. Não que nós devemos matar esses animais e tudo mais, mas uma das coisas que é muito importante que nós façamos é não alimentar esses animais. Não alimente animais silvestres, isso é muito importante. Em vez de alimentar um animal silvestre, então você pegue e plante uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera. Que vai dar alimento para ele. Que vai dar alimento para ele e para os animais dentro daquele ecossistema. Então, essa é uma mensagem muito forte, muito importante da responsabilidade em se ter esse tipo de animal. Uma coisa que eu vejo também, acompanho muito no TikTok, é a proliferação do javali. Do porco do mato, do queixada. Outro exemplo. Lá em Goiás, para lá para cima, lá para onde é que tem bastante agricultura, né? E eu fico bem impressionado como é outro animal também que não é da fauna aqui do Brasil e veio e está se proliferando, assim, está virando uma praga, na verdade, né? O javali, principalmente, a queixada e o cateto até são, mas o javali não. E ele é extremamente danoso, tanto para as culturas, né, regulares, como também para o ecossistema como um todo. É um problema. Francis, falando um pouquinho do GOPAS, eu sempre ouço aí pelos corredores, é o maior projeto de extensão da instituição. O Papo Saúde quer passar o GOPAS, não vai. Nós estamos nessa disputa aí, produção, para saber se a gente vai passar ou não em algum momento, mas independente disso, eu sempre ouço nos corredores, é o maior projeto de extensão, né? O Francis fala isso com muito orgulho e realmente tem que ter orgulho, né? Tem que ter orgulho. E só vai crescer, né? Só vai crescer. Mas assim, Francis, trabalho com animais silvestres, mas eu sei que vocês também realizam outras atividades, né? Como, por exemplo, trilhas, acampamentos. Diz um pouquinho de outras atividades que o GOPAS realiza aí pra gente. O cerne principal é a parte de proteção e orientação, né, de animais silvestres, mas nós acreditamos no fortalecimento da comunidade acadêmica. Né? Da mesma forma que o Papo Saúde também faz muito bem, nós acreditamos que os alunos eles precisam fortalecer esse vínculo de comunidade. Então, um aluno ajudando o outro é a forma mais positiva e mais bonita de você ver um projeto de extensão se desenvolver. E nesse sentido, a gente acaba desenvolvendo trilhas de conscientização ao longo do semestre, em que é muito bonito você ver um aluno ajudando o outro a vencer um obstáculo. E uma vez no semestre, a gente desenvolve o que é chamado de GOPAS Camp. O acampamento GOPAS, que o Papo Saúde me prometeu que vai estar. Vai estar nesse. Nós vamos no próximo fazendo uma cobertura aí. Já tem local, tá? Vai ser no Parque Estadual Felinos do Aguaí. Onde fica isso, Fica França? perto de Nova Veneza. Tá, no sul do estado. Lá no sul de do Santa estado. Catarina. No sul de Santa Catarina. E são feitas trilhas. Em um desses eventos, inclusive, o Leonard, ele realizou uma palestra sobre o leão baio. E essa palestra é muito bonita, tem lá na nossa página no Instagram, no gopas.unisul, ele fazendo essa palestra no pé de uma cachoeira,
Olha. Sabe? Falando, os alunos todos sentados, assim. Então, a ideia do projeto, além de fortalecer comunidades, além de fortalecer esse vínculo entre os alunos, também é transpor a sala de aula. Certo. Fazer com que uma sala de aula seja muito mais do que 4 paredes. E, de certa forma, também fazer com que as pessoas, os alunos envolvidos, possam ter esse contato com a natureza, né? Porque se a gente for pensar hoje em dia, né? Muitos vivem em apartamento, região urbana. Deve ter tido alguém que nunca tinha ido na cachoeira. Nunca acampou. Isso é normal, assim. É Muitas normal. pessoas que nunca acamparam, é a primeira vez que está acampando. E é legal, né, que abre uma rede de apoio, né, para quem está inseguro. Nossa, eu sei que parece bobo a gente falar, né, que a pessoa nunca acampou, né, pra mim é óbvio, tipo, eu acampo agora. Mas pra quem nunca acampou, às vezes pode ser um desafio muito grande. E saber que tá com coleguismo, com um monte de gente ao redor que dando apoio, que apoia. E olha, todos os Gopas Camp, sempre a gente sai com amigos assim que a gente nunca nem imaginava. Aí é barracas, é cada um se virando. Exatamente. É uma coisa também que foi se perdendo, que é bom resgatar também. O principal, se desconectar um pouco do celular. Você olha aquela gurizada, as primeiras 3 horas, quando eles chegam, você olha a cara de pânico, assim, tenta pegar o celular, fica girando assim o celular sem sinal, aí você chama eles, tem uma conversa, tem são momentos muito legais em que a gente acaba, os 5 minutos do silêncio. A gente vai lá numa trilha, a gente fica 5 minutos em silêncio, ouvindo a natureza. Sim. Quanto tempo faz que você não tira 5 minutos para ficar quieto, só ouvindo o cantar dos pássaros, enfim, o barulho da natureza? E lembrar que a ociosidade é diferente de tédio, muitas vezes. Né? Mas o tédio também é importante pra gente. Sim. Né? A gente tá numa aceleração, achando que nós somos máquinas, nós não somos máquinas. Né? Mas... É estímulo o tempo todo, tudo telado, né? Exatamente. E fica o convite, papo Nós vamos. O professor Guilherme me prometeu no semestre passado que ia. Vai. E na primeira semana de junho. Vamos fazer uma cobertura especial do acampamento e aí depois divulgar nas redes sociais aí o pessoal acompanhar como que é a vivenciar isso, né? Vai ser um prazer. Ô, Francis, vocês desenvolvem várias atividades, né? Acampamento, trilha, enfim, várias conscientizações aí com os animais silvestres. Um fato inusitado que já aconteceu, seja no acampamento ou seja numa trilha, o que de mais inusitado que aconteceu que você pode compartilhar com quem está aí nos ouvindo? Peguei eles de surpresa, hein? Peguei eles de surpresa, então pensa... O que aconteceu com algum aluno, com algum animal, alguma coisa inusitada que a gente possa contar para quem está aí nos assistindo? Você lembra de alguma? Lembra de algum caso assim que... Olha, foi interessante em Morretes. Teve um acampamento que foi em Morretes, eu não lembro agora. Morretes, Paraná, ali? No Paraná. Tá. Morretes, lindo lugar, a gente estava fazendo uma trilha chamada Salto dos Macacos. Certo. É uma trilha bem pesadinha para mim, que tô meio... né? Mas é um desafio pessoal e etc. Mas antes de ir pra trilha, a gente fez no dia anterior uma palestra sobre ofidismo, sobre serpentes. Certo. E acontece que aquela região ali é uma região com muita incidência de jararaca. Muito. E jararaca é perigosa. Não, e é muita incidência de casos de mordeduras. Certo, acidentes. E aí a gente falou sobre o ofidismo no dia anterior, vamos fazer a trilha. Eu acho que eu vi uma cobra verde, que não é, ela é peçonhenta, mas ela não é tão perigosa. E mais umas 2 pessoas viram 2 jararacas. Uma tava bonitinha assim num tronco, paradinha. Você não consegue ver, gente, é incrível. A camuflagem delas é um absurdo. E uma outra passando. Eu acho que não é tão inusitado, mas eu acho que casou muito bem, porque falando sobre isso, a incidência alta, mas sempre com muita segurança, né? Eu acho que o fato mais engraçado do que inusitado, dá pra dizer que aconteceu no pé da Serra do Rio do Rastro. Certo. Se não me engano, foi o penúltimo acampamento, em que no meio da madrugada, um temporal. Nossa, um ciclone extratropical. Um ciclone extratropical. Não sobrou... Era as barracas voando. Não sobrou uma barraca. Mentira, a minha tava lá. Eu fiquei lá. Agora você imagina, a gurizada, alunos, né? E nunca tinham montado direito uma barraca, montaram de qualquer jeito. A maioria ficou sem barraca. Era 3, 4 horas da manhã, você olhava aquelas... Eu chamo crianças, né? Mas são os nossos alunos. Na prática, né? Os desafios. Molhados, assim. E, gente,
o que você vai fazer? Não tem para onde correr. Daí foi um dos fatos inusitados. Né? E lidar com essas adversidades é uma coisa que a galera não tá mais sabendo, né? Então, isso é muito interessante, porque a conexão com a natureza é você saber que você é pequeno. Sim, saber que você não é nada perto do que você não tem um controle sobre isso, né? Exatamente. De certa forma, né? No último acampamento teve também, que a gente quase ficou preso lá. Sempre tem um perrenguezinho, mas porque um acampamento sem perrengue não é um acampamento. Então, tem que acontecer alguma coisinha. Gente, conta do último acampamento, vai. A gente tava lá, começou uma chuva torrencial, e a estradinha que levava até o camping, passava um riozinho. Só que o problema é que com a chuva torrencial, o riozinho não era mais um riozinho. Era um riozão. Então tinha chance de a gente ter que ficar mais dias lá. Então isso mexe um pouco com o psicológico da rapaziada. A gente ficou de fato ilhado um dia inteiro, que era para ter voltado e não conseguimos, justamente porque... Por conta da elevação do rio. O rio elevou e transbordou. E a gente ficou preso lá. E aí mas todo mundo junto, aí todo mundo trabalho feliz. Psicológico também, né? Sim. Isso. Aí vem a divisão das pessoas que se desesperam e aqueles que falam assim, pô, tomara que demore mais uns 3 dias. Né? Como é que é essa abordagem, assim? Vocês veem que tá a pessoa mais ansiosa, ela não sabe lidar muito bem com aquilo, entra em estado de desespero mesmo, tem que apaziguar, qual que é a conduta? Posso começar e você continua? É bem no sentido de explicar as coisas. A gente, muitas vezes, lógico, a ansiedade, ela é uma doença, né? Um transtorno muito bem categorizado, enfim, bem discutido, mas muitas vezes você tem medo daquilo que você não conhece. O exemplo está aqui. E muitas vezes você não tem a real noção de onde você está. Então você está num lugar muito legal, cercado de pessoas que só querem o seu bem. E às vezes explicar isso de uma forma muito contundente já acalma e já faz com que tudo acabe, né, se apaziguando nesse contexto. E assim, um ajuda o outro. A gente teve casos de aluno, por exemplo, que embora a gente faça várias reuniões preparatórias para que esse aluno... Parece que a gente coloca esses alunos lá no meio do acampamento, a Deus dará. Mas não, existe uma série de reuniões para dizer, você precisa levar isso de comida, você precisa levar isso de barraca, tua barraca tem que ser assim, enfim. Mas, né... Você tem lá a gurizada, a exemplo do que aconteceu há uns 2 acampamentos atrás, que o pessoal levou Doritos, fandangos e só. Para 3 dias. Sabe? Doritos e fandangos. E aí, comida. Cadê a comida? Sabe? E aí esse pessoal ficou sem comida. E aí a gente, lógico, né? Fez todo um rateio lá, enfim, de comida. Tem gente que leva, é muito precavido, leva muito mais. E aí você tem... Mas é sempre com base numa boa conversa, numa boa explicação. E aí o combinado ele não sai caro. Se você entende o que você está fazendo ali, você acaba se sentindo muito mais seguro na hora de desenvolver as atividades. Eu estava olhando aqui, voltando para a nossa pet não convencional, né? Eu estava vendo que ela muda de cor, Ronald. Ô, Leonard. Em qual sentido que ela muda de cor? Daqui eu tô olhando ela um pouco azulada, lateralmente. Sim. Então, provavelmente o pessoal da câmera não vai conseguir ver, mas a maioria das serpentes, elas são escamadas, né? Elas têm escamas. E essas escamas, elas têm na sua composição, queratina. Que é basicamente o mesmo material da nossa... Você colocar ela aqui? Claro. É o mesmo material da nossa unha, né? Certo. E essa queratina, quando a luz bate, ela causa uma iridescência, né? Que seria o prisma, igual quem é um pouco mais das antigas, nas aulas de física tinha o prisma. Acaba dividindo a luz branca em uma cor do arco-íris, né? Nas 7 cores primárias. E ela sente o teu cheiro daí? Então, toda vez que ela darteja o sibila, né? O sibilar é o ato da serpente tirar a linguinha para fora. Ela tá captando as partículas químicas que tem no ar e está colocando no sensor olfativo que elas têm ali dentro, e ela está captando os cheiros, odores, feromônios e tudo mais. Né? Interessante, né? Vai descer. Interessante. Cada centímetro dela, se vocês notarem, é uma pintura. É uma obra de arte viva, basicamente. É muito e ela escama, ela troca de pele? Ela troca de pele, que é um processo chamado equidise. Equidise. A cada quanto tempo que ela troca? Então, não tem como falar precisamente há quanto tempo. Porque é quando ela cresce. Os animais filhotes trocam mais, porque eles crescem mais. E quanto mais velhos elas vão ficando, elas vão trocando cada vez menos.
mas elas trocam e essa troca tem que sair inteirinha. Certo. Inteirinha, da ponta do focinho até a ponta da cauda. Quanto de tamanho que chega ela? Essa serpente aqui, ela pode chegar, não significa que ela vai ficar desse tamanho, mas ela pode chegar a 3 metros, 3 metros e meio. E até com seus 25 quilos. Né? 25 a quilos? fêmea, né? Porque ela é uma fêmea. O macho até 15 quilos, 18 quilos. Tá com quanto? Ela tá com 2 quilos agora. Eu não sei em questão do tamanho dela, o comprimento, 25 porque... quilos não dá pra pegar no colo, né? Dá, né? Você acaba colocando ela. Você, Francis. Mas será que ela não enrola no pescoço? Então, a gente tem muito esse medo da cobra, da serpente constringir, né? A constrição é um hábito alimentar. Ela não tem por que realizar esse hábito alimentar se ela não está se alimentando, entendeu? Pelo peso, talvez você sinta uma pressão, porque ela vai estar posicionada da melhor maneira possível. Então, são 25 quilos aqui, mas não quer dizer que ela esteja te constringindo, entende? Mais pelo peso, acho mesmo. É mais pelo peso. E é um animal com muita musculatura, né? E ela precisa se sentir bem. Né? Ela fica da temperatura do ambiente. Acho que é a primeira vez que eu tô com uma cobra. Ô, Francis, ela quer tu mesmo. É que o Francis é quentinho. O Francis tá quentinho. Ela vai. Olha lá, se enrolando todo. Aqui, gente, dentro do nosso Papo Saúde, nós temos um quadro que é mitos e verdades. Certo. A gente faz umas perguntas e vocês podem dizer é mito, é verdade, fiquem à vontade se quiserem complementar, enfim, tá? Posso começar? Claro. Então aqui, é verdade cada vez mais comum animal silvestre na região urbana? É verdade. Nós temos aqui um caso, né, clássico, muito pertinho, que é justamente o lago, né, Pedra Branca, com um grande número de capivaras, enfim. E é um tema bastante polêmico, mas é importante haver esse respeito. Né? É um animal protegido por lei, é um animal silvestre, e é preciso tomar alguns cuidados, uns cuidados relacionados aos pets, né, relacionados a justamente... evitar, né, esse contato direto, prestar muito atenção, principalmente às pessoas que circulam de carro próximo ao Lago Pedra Branca. E tal, moto, né? Para evitar acidentes, que são animais que, né, podem atravessar a rua sem aviso prévio e aí pode acontecer algum tipo de acidente nesse sentido. Além do risco também que a gente tem, justamente por causa da degradação ambiental, né? O fato de nós, seres humanos, por N motivos, a gente acaba não cuidando tanto do ambiente que a gente está construindo, etc. A gente acaba invadindo um pouco espaços que são habitados por esses animais, né? Então, cada vez mais, a gente vai ver mais animais silvestres próximos da gente. E a gente tem que sempre cuidar, né, Francis, com a questão, até pensando na saúde única, em questão zoonótica, né? Para quem não sabe, zoonose é uma doença que passa de animal para ser humano ou de ser humano para animal. Então, existem sim, né, várias doenças que podem estar sendo transmitidas por alguns animais, principalmente os mamíferos silvestres. Então, aí frisa de novo a importância de quando vir um animal silvestre, deixa ele lá no lugarzinho dele. Não chega perto, não tenta... Máximo uma foto de longe. Principalmente não alimentar, né? Não alimentar. Vai lá, Val, mais um mito e verdade aí? Pode mandar. Posso? É verdade que o bafo da jiboia é perigoso? Isso acho que tem até um termo, né? Bafo de jiboia. Bafo de jiboia. Essas perguntas são o pessoal que acompanha aí as nossas redes, enfim, que acabam encaminhando e a gente traz aqui para o nosso mito e verdade, viu? Então, o que é o bafo da jiboia, né? Será o aroma da boca delas? Não, o bafo da jiboia é um comportamento defensivo conhecido delas, que quando elas se sentem ameaçadas, até para elas parecerem maiores e mais aterrorizantes, é uma maneira delas evitar conflito, né? Elas inflam os seus pulmões de ar e soltam com tudo, então faz um barulho. Por isso que é o bafo da jiboia. Entendi. E diziam as más línguas que podia ser venenoso ou que fazia algum mal, mas é só ar que está sendo expelido pelos pulmões, justamente para ela, basicamente ela sai fora. Não quero conflito, não sai. Quero. Segue tua vida, eu sigo a minha. Esses animais sempre tentam avisar e sempre tentam sair fora, né? Maravilha. Gente, só temos que agradecer a presença ilustre do Gopas aqui, professor Francis, o Leonard, a Nagini, né, que esteve aqui com a gente aí, abrilhantando ainda mais esse episódio.
Vou pedir que vocês deixem um recado aí para quem está nos acompanhando, quem acompanha o Papo Saúde, quem acompanha o Gopas, aí as redes sociais, enfim, para que possa aí deixar um recado de fechamento aí para os nossos... O meu recado é bem simples. Muitas vezes as nossas ações parece que elas não surtem efeito, mas assim, gente, cada movimento que a gente faz é único e ele juntando, né, todo mundo, sim, ele faz efeito. Faz a diferença. Quando eu comecei esse projeto lá atrás, eu falei pros alunos, os poucos alunos que existiam lá na época, gente, se a gente conseguir mudar a ideia de uma pessoa que deixou de matar uma jararaca porque reconheceu a importância dela no ecossistema, esse projeto já saiu vencedor. Sim. Então, com uma ação bem pequena, a gente consegue fazer, né, coisas muito grandes. Então, isso fica essa minha mensagem. Aproveito para convidar, né, os telespectadores do Papo Saúde a seguirem o gopas.unisul, onde tem bastante informação relacionada aos silvestres. E estou aguardando vocês e uma promessa no acampamento do Gopas agora em junho. E para quem quiser também visitar, tem algum local fixo que a pessoa pode ir durante a semana? Ou só entrar em contato com vocês para tirar alguma dúvida que tem? Pode entrar em contato. Não existe um local físico em específico, mas o nosso Instagram ele é justamente um hub para esses direcionamentos de orientações. Vai orientar a procurar, né, os setas, ou a procurar a polícia ambiental, ou a polícia militar, dependendo de cada situação. Então pode entrar em contato com o Instagram. Teve uma vez que eu era molecão ainda, morava aqui, não sei se vocês conhecem a Praia de Fora, aí tinha um pasto que sempre alagava e dava, tipo... pasto alagava e vinha peixe no pasto, não sei como vinha. E aí a gente tava lá pegando peixe, aí encontrava às vezes passarinho também. Aí teve uma moça que gritou assim, vou chamar a Fátima. Aí eu disse, vai chamar a Fátima. Quem é essa mulher? Vou saber quem é a Fátima. Aí depois é que eu vi que era uma instituição que também, que a gente conhece mais o IBAMA, tem algumas aí mais conhecidas, mas é bom trazer essa informação para as pessoas, né? Que às vezes a gente se preocupa muito em melhorar a nossa sociedade, mas a natureza e os animais, eles também fazem parte disso. Com toda certeza. Maravilha, gente. Obrigado. Uma mensagem tua? Mensagem, Leandro? Olha, a única mensagem que eu posso enviar, que a gente falou várias vezes aqui, mas eu friso por responsabilidade. Animais não convencionais e silvestres apenas legalizados de criatórios legais. A gente tem que combater sempre o tráfico e a gente tem que orientar as pessoas que têm esses animais legais para que possam fazer uma entrega voluntária. Quando a pessoa faz entrega voluntária, ela fica livre, né, do ônus legal, porque ela está se responsabilizando. E por quê? Porque isso é uma forma de a gente preservar esses animais também, tá? Não é porque eu tenho que você pode chegar e pegar qualquer bicho e falar que é seu, tá bom? Isso aí. Maravilha. Obrigado, pessoal. Você que está nos acompanhando, acompanhe aí as nossas redes sociais, o Papo Saúde, o videocast, ao Gopas. E logo, logo a gente vai estar com o episódio aí completinho, com várias informações para que vocês possam estar atualizados. Obrigado, gente. Valeu. Até mais.